Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política e esse é meu canal de YouTube. Eu quero aqui introduzir alguns assuntos, alguns conceitos, mostrar algumas relações de conceitos, também com a maneira como eu refleti sobre isso, como a história da filosofia também refletiu, para a gente nos qualificar um pouco melhor para os debates, para os diálogos, né, políticos, que não são simplesmente opiniões. Existem critérios e regras a serem seguidas quando nós estamos dialogando dentro de uma democracia. E o assunto que eu quero falar hoje é sobre a importância das artes numa democracia. Não quero falar de uma maneira tão ampla como, né, na filosofia. Eu quero exatamente seguir a linha que eu tenho feito nos últimos dias aqui no canal, falando para vocês o que é importante para a gente se qualificar, né, enquanto agentes de consciência política, para participar do debate, para mudar a nossa realidade, né? Para sermos então responsáveis de fato. Então eu quero falar da importância das artes na democracia, nesse vínculo institucional aqui que nós participamos, né? As instituições, elas não são apenas formais, né, e procedimentais, mas elas também têm uma parte, né, de vivência, de participação, e aí nós também podemos construir isso. Pelo menos esse é um olhar que eu gosto de ter para conseguir pensar que é possível agir com justiça dentro das instituições. Então vamos lá, quero falar do papel das artes, da importância numa sociedade que esteja buscando justiça, numa sociedade democrática, que nós estudemos arte. Faz parte, para mim, né, não só para mim, como para muitos filósofos da política, desde Platão, por exemplo, que nós precisamos exercitar a nossa subjetividade, nosso poder imaginativo, não só porque isso nos faz bem e aos nossos afetos e às nossas relações, porque faz com que a gente compreenda melhor os nossos afetos e as nossas relações e, portanto, que a gente tenha, então, uma inteligência emocional bem desenvolvida quando a gente consegue lidar de diferentes maneiras com as emoções, e as artes, né, é um meio para isso, mas também porque ela opera na gente uma capacidade, um exercício subjetivo muito importante. E agora parênteses, tá? Quero explicar para vocês o que é essa capacidade subjetiva importante, tá? De, por exemplo, imaginar um mundo melhor, mas mais do que isso, perceber os processos e as diferentes níveis de discussões. Quando eu trabalhei com disciplinas, sobretudo de cursos iniciais, assim, com calouros, né? Na UFES, que eu fui professora durante 4 anos. E aí eu tinha algumas disciplinas que eram de início de curso. E aí, geralmente, são alunos que ainda não estão muito bem acostumados com a maneira de pensar dentro da academia, que exige um nível de abstração um pouco maior, assim, né? Sobretudo nos cursos que eu lecionava, que era das humanidades, né? Mesmo no socioeconômico, para cursos de administração, contábil, serviço social, trabalhando nesse campo da humanidade, de relacionamento e assim. E aí eu percebia nas séries iniciais assim, essa diferença que os alunos tinham, essa dificuldade, na verdade, que ainda não tinham exercitado o plano da subjetividade, eles ainda não conseguiam definir muito bem quais eram os níveis de discussões que nós estávamos fazendo. Se nós estávamos, por exemplo, descrevendo a realidade, dizendo como ela é, né? E aí, nesse sentido, pode até ser isento de crítica, apenas uma descrição da realidade, ou se nós estamos já num outro nível, fazendo essa crítica e, portanto, prevendo uma mudança, né? Um dever ser, uma prescrição. Então, a diferença entre descrição e prescrição nem sempre era bem estabelecida nos momentos de discussões. Claro, quando nós estamos, né, lendo um texto que
aquilo já é apontado, quando o professor determina esses momentos, isso fica claro para todo mundo. Mas quando a gente tá ali, né, dialogando, discutindo o assunto, ainda assim ele ter sido muito bem trabalhado, eu percebi uma diferença muito grande entre os alunos das séries iniciais, porque essa subjetividade ainda não tinha sido muito bem desenvolvida. Essa capacidade de pensar em planos, em momentos que não estão necessariamente aqui e agora, que não tem a ver com a nossa realidade, mas que pode ser aplicada na nossa realidade, e como encaixar na realidade, sabe assim? É esse tipo de abstração que nós precisamos para fazer filosofia política, para fazer ontologia, para fazer filosofia de uma maneira geral, claro, mas é que eu quero chamar a atenção nesse papel importante dessa subjetividade para a gente conseguir imaginar, sobretudo, um dever ser. Então, opa, desculpa, gente. É importante a gente perceber, ter uma noção da realidade, como ela é, né? Superar uma barreira subjetiva e impessoal e pessoal, na verdade, de ver o mundo. É importante que a gente dialogue no coletivo para que essa realidade seja melhor, né, percebida por mim, seja um pouco mais impessoal e, portanto, né, mais coerente com o que de fato pode ser a realidade. Mas eu preciso também ter uma capacidade de imaginar aquela situação de diferentes modos, sobre diferentes circunstâncias, sobre diferentes contingências, diferentes contextos, diferentes oportunidades. Em filosofia política e no papel das democracias, quando a gente dialoga, a gente não tá só partindo da crítica e da noção do diagnóstico social. Nós temos esse outro passo que é muito importante, que é de imaginar uma situação melhor. Então, políticas públicas, por exemplo, né, programas de assistência social dentro das instituições, elas existem para isso. A gente percebe qual é um diagnóstico, qual é a crítica social que nós temos, qual é o problema, né, que nós estamos vivenciando enquanto sociedade, enquanto os indivíduos, né, possuem, e aí nós desenvolvemos um aparato, uma estrutura que dê conta de mudar aquela situação. Mas aí a gente tem que ter uma capacidade subjetiva de perceber o que pode ser mudado. E aí é nesse sentido que entra as artes, porque se a gente fica muito limitado ou conformado com a realidade simplesmente como ela é, a gente não consegue vislumbrar às vezes algo melhor, e isso é muito importante. Então as artes, elas nos levam para esse momento, né, de exercitar a imaginação, de fazer a gente alcançar, né, para além do que está dado, e isso é muito potente. Não é à toa que geralmente nos regimes ditatoriais, autoritários, as artes não são valorizadas, ou pelo menos as artes populares que fazem com que os agentes reflitam da sua própria realidade, né, não são bem vistas, são cortadas, né? Bom, a gente está vivendo, né, um momento no Brasil, por exemplo, que a cultura foi cortada, né? Depois a educação, a gente viu esse passo. Primeiro a cultura foi menosprezada, depois o processo educacional, organizacional, depois a ciência, né? Então, assim, não é à toa que a cultura foi derrubada primeiro, derrubada entre aspas, né? Mas menosprezada, colocada num plano como se ela não fosse importante. Porque pra gente conseguir mudar a nossa realidade, a gente precisa das artes em primeiro lugar, precisa exercer essa imaginação, essa capacidade de imaginar um mundo melhor, para depois, então, usar no meio, né, das organizações institucionais e das ciências, né, de uma maneira geral, dos estudos formalizados ou não, enfim, que a gente consiga, então, operar essa imaginação para colocar em prática essa mudança que vai ser, então, uma mudança estrutural se ela for feita por meio da democracia e for feita pelo coletivo. Então isso é muito, 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 muito potente, e eu quero deixar aqui a sugestão do livro da Martha Nussbaum, Sem Fins Lucrativos,
Porque a democracia precisa das humanidades. E aí ela tem um capítulo só sobre essa relação, dessa importância das artes para a democracia. O quanto as artes nos estimulam, então, essa capacidade imaginativa que é essencial para imaginar um mundo melhor, para criar possibilidades de vivências melhores do que estas que estão nos dadas. Então, a gente precisa ter criticidade, perceber, fazer um diagnóstico das mazelas sociais, mas nós precisamos também olhar o mundo melhor, né? Perceber o mundo para além do que ele é. Como que a gente vai fazer isso? A arte, ela é uma ótima ferramenta. Então, precisamos das artes. Democracia e arte é um match perfeito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, compartilhar com amigos e se inscrever no canal. Até a próxima.